Durante eventos militares, não é apenas o equipamento apresentado que chama atenção. Por trás das cerimônias existe um elemento muitas vezes discreto, mas que revela muito sobre o momento das Forças Armadas: o discurso oficial. Quando o ministro da Defesa aproveita uma solenidade para abordar questões como investimentos, autonomia nacional e a manutenção de projetos estratégicos, a mensagem vai além do ato em si. Ela reflete a situação atual da instituição e suas prioridades. Foi exatamente isso que aconteceu quando José Múcio Monteiro Filho, em 28 de abril de 2026, participou da cerimônia de lançamento do navio patrulha Mangaratiba P-73, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ministro destacou que, apesar das limitações financeiras, a Marinha do Brasil segue cumprindo etapas importantes de seus programas. Sua fala, transmitida pela Tupi-FM, mencionou uma série de entregas recentes e em andamento, como submarinos, fragatas, outros navios patrulha e até mesmo uma aeronave especializada em pesquisas oceanográficas. Além disso, ele adiantou que uma nova fragata seria lançada em junho daquele ano. De acordo com o Ministério da Defesa, o Mangaratiba representa o quarto navio da classe Macaé fabricado no país. Seu lançamento marcou o início da fase de testes, etapa crucial antes da incorporação definitiva à frota. No entanto, o verdadeiro destaque do evento acabou sendo a fala do ministro sobre a capacidade da Marinha de manter seus projetos em andamento, mesmo diante de um cenário que ele próprio classificou como insuficiente para as demandas nacionais. O ponto central da declaração de Múcio girou em torno da situação orçamentária. Ele reconheceu que o Brasil ainda investe em defesa menos do que seria necessário, mas ressaltou que houve avanços em relação ao passado. Segundo o ministro, foram aprovados 30 bilhões de reais adicionais fora do orçamento regular para sustentar programas estratégicos nos próximos anos. Apesar disso, ele frisou que o país ainda está aquém do ideal, especialmente considerando a extensão da costa brasileira, cerca de 8.500 quilômetros, e as fronteiras terrestres, que somam 17 mil quilômetros. Esses números reforçam a necessidade de manter uma estrutura de defesa robusta para garantir a soberania nacional. O argumento principal de Múcio foi claro: mesmo com recursos limitados, a Marinha continua avançando e entregando resultados concretos. Essa abordagem ajuda a entender por que o lançamento do Mangaratiba serviu como uma oportunidade para discutir não apenas o navio em si, mas também o panorama mais amplo dos programas navais, os desafios financeiros e a continuidade da indústria de defesa. Ao listar as entregas recentes da Marinha, o ministro buscou demonstrar que a instituição não está focada em um único projeto. Entre os destaques, ele mencionou submarinos, fragatas e o avião oceanográfico, expressão usada pela Tupi-FM para resumir sua fala. No caso das fragatas, a mais recente em 2026 era a Tamandaré F-200. Em março daquele ano, a SPI Águas Azuis formalizou a aceitação provisória da embarcação, um marco importante do programa Fragatas Classe Tamandaré. Já em abril, a Marinha realizou testes de armamentos com a Tamandaré em Cabo Frio, incluindo disparos de canhão de 76 mm e lançamento de torpedos, etapas essenciais para a certificação operacional do navio. Ainda em 2026, fontes especializadas indicavam a possibilidade de ampliação do programa das fragatas, com a previsão de um segundo lote de 4 unidades, elevando o total para 8 navios. Na área de submarinos, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, permanece como um dos principais eixos estratégicos da Marinha, englobando tanto submarinos convencionais quanto o ambicioso projeto de um submarino com propulsão nuclear. No campo científico, a Marinha incorporou em setembro de 2025 o aviso hidroceanográfico Cananéia H-16, uma embarcação dedicada à coleta de dados oceanográficos, meteorológicos e geofísicos. Esses avanços ajudam a explicar por que Múcio procurou apresentar a Marinha como uma força que, apesar das restrições orçamentárias, continua expandindo suas capacidades e entregando meios operacionais. O Mangaratiba teve um papel importante na cerimônia, mas sua função foi mais de servir como ponto de partida para a discussão do que como foco exclusivo. Segundo a agência Marinha de Notícias, o navio passou da fase de construção para a fase de testes após o lançamento. O Ministério da Defesa informou que a embarcação faz parte do processo de modernização dos meios destinados à patrulha costeira e à proteção das águas jurisdicionais brasileiras. A Tupi-FM detalhou que o Mangaratiba,
tem cerca de 500 toneladas de deslocamento, 54 metros de comprimento, 8 metros de largura, tripulação de 51 militares e capacidade para operar com helicópteros de pequeno porte. O comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, afirmou que o navio entraria agora em uma fase de testes em cais e no mar, com previsão de cerca de 1 ano ou pouco mais até estar plenamente operacional. Para compreender plenamente o peso das declarações de Múcio, é preciso considerar o contexto financeiro da defesa. O próprio ministro admitiu, segundo a Tupi-FM, que o país ainda investe abaixo do necessário para suas demandas estratégicas. Mesmo assim, ele procurou transmitir a ideia de que a Marinha conseguiu preservar sua capacidade de entrega. Esse argumento é relevante porque programas navais exigem continuidade. Diferentemente de aquisições menores, projetos como fragatas, submarinos e navios patrulha demandam anos de construção, fluxo constante de recursos, uma cadeia industrial ativa e mão de obra especializada. Em resumo, a mensagem política de Múcio foi clara: as dificuldades orçamentárias existem, mas não impediram a Marinha de manter avanços concretos em diversas frentes. O lançamento do Mangaratiba serviu como um exemplo prático dessa realidade, reforçando a narrativa de que, mesmo com limitações, a instituição segue cumprindo seu papel estratégico.